Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma atividade. Agora vamos tratar da questão da arte como instrumento de educação e também instrumento para inclusão social. Aqui hoje vou tratar, que vai nos acompanhar nessa reflexão, é o Gabriel. Gabriel é professor de História, nosso glorioso zumbi. Dá um salve aí. É nóis, tamo junto. Demorou. Então, vamos começar, né? Gabriel, você podia começar falando, cara, do porquê da história. Como que a história tocou você, ou como é que foi isso aí? Então, cara, na verdade, é até uma coisa meio engraçada, assim, porque na escola eu sempre tive facilidade com matérias relacionadas à escrita. Nunca tive facilidade com número, isso já era de praxe, assim. Nunca gostei mesmo. Tive dificuldade até em passar de ano por causa dessas matérias. As humanas na veia, né? Eu acho que eu sempre fui assim. E eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Desde moleque eu escrevia uns livrinhos. Tipo, escrevia umas historinhas, tá ligado? Ficava apresentando pros meus primos. Só que eu nunca achei que eu ia ser professor, porque era uma coisa que, quando eu fui aluno, principalmente na escola pública, eu dei muito trabalho. Então, me ver do outro lado da moeda hoje em dia é um bagulho até meio estranho, assim. Até os professores, quando eu fui dar aula lá no grupão lá, falaram assim, não é possível que você tá aqui. Você é professor? Não é possível. Mudou, tá do outro lado do balcão agora, né, irmão? Assim, agora você vai sofrer tudo que você fez, vai sofrer. Mas, história pra mim, eu acho que foi uma virada de página na minha vida, assim, porque eu tinha parado até de estudar, eu já tava trabalhando em firma e tal. E só que eu vi que a realidade dentro de uma firma era bem diferente do que eu esperava, né? Não tenha dúvida. Ter que trabalhar infinito e receber aquela merreca, assim, foi me dando meio que uma indignação, assim, de ficar estagnado ou ter que ficar naquilo pra sempre. Aí eu resolvi voltar a estudar e eu me formei pelo Enem. Na época eu podia ainda formar pelo Enem. E apesar de eu estar um bom tempo parado, assim, ter repetido de ano e tal, eu consegui passar em todas as matérias, assim, né? Nossa, resgatou mesmo das cinzas, assim. A Fênix ressurge. Que massa. E aí eu tive contato com o Brenner, né? O Brenner, que é professor de História também. E o Brenner ele ficou muito chegado meu, assim, por conta de afinidade de som e tal. Na época eu participava do coletivo. Só que a galera lá até me cobrava, pô, você tá ajudando aqui no projeto cultural, projeto social e você não tá estudando. Saca? Pesado, né? Você tem que conseguir conciliar as duas coisas, assim. Pra ampliar os horizontes também, né, cara? Sim. Né? Elaborar uma crítica com consistência, tem que ter um certo embasamento. Não adianta nada só a prática também. Também não, claro que não. Tem que ter a teoria junto, em conjunto. E aí eu consegui, com a ajuda do Breno, intermédio, assim, eu consegui o FIES, né, e fui pra Univais fazer História. E eu achei que eu não ia gostar, porque, pô, ficar preso dentro de sala de aula, negócio mó chato, os outros mandando. Você ainda tinha aquela ideia do colegial, né? Do ensino médio. Isso, do ensino médio. E foi pra mim totalmente diferente, saca? Me tornei amigo dos professores. Acho que o mais diferencial da faculdade foi essa questão de não ter uma cobrança factual da escola, assim. Você tem que fazer isso. Você é obrigado a estar dentro da sala de aula. Não, você faz se você quiser ser adulto. Você tá lá porque você quer, né, cara? Você tá lá porque você quer. Até aquele ponto você tem leis que te obrigam a ir pra escola e tal, né? Sim, até um compromisso. Também, não tá muito bem maduro também. Sim, então. E é um outro ambiente, velho. Totalmente diferente. Despregado de obrigações, assim. A não ser as obrigações da aula, assim, mais... me senti mais livre dentro da faculdade do que uma coisa que eu nunca tinha sentido na escola, assim. Até muitos falam de certos modelos de ensino médio mesmo e tudo mais, que é bom dar mais autonomia pro aluno. Sim, que é aquele modelo de eletivas, né? Matérias eletivas. Sim. Tipo, no caso é isso mesmo. De você se sentir pertencendo ao ambiente escolar. Porque até então, você... Em muitas escolas que tem uma coisa mais segmentada, assim, naquele esquema do convencional, né? Daquela coisa tradicional. Aí o aluno é só uma peça que entra ali, né? E ali ele sofre uma série de trabalhos naquela... Pra lapidar, né? Justamente. E se o cara não
se nessa lapidação você perde o bruto mesmo da joia, né, velho? Justamente. É meio que uma questão assim a pensar. Tira a alma do indivíduo, né? Tira a alma. Tira a alma do cara. E já na universidade você tem uma certa autonomia, né? Você tem opinião, a sua voz vale a opinião. Sim. Na verdade, acho que é pra isso mesmo, né? Eu acho que se eu fosse fazer qualquer outra matéria, assim, na verdade eu até penso algum dia, sei lá, fazer uma segunda graduação, mas eu acho que eu não me sentiria tão à vontade, sim, como eu me senti no curso de História. Que bom. Que foi um lugar que eu acho que eu me encaixei, assim. Eu já tinha uma facilidade em falar, sempre tive facilidade em falar, em socializar com as pessoas, e lá foi meio que... eu falei assim, caralho, eu acho que eu cheguei no lugar certo. Então, Zui, pelo seu entendimento de história, né, a gente sabe que o Brasil, ao meu ver, né, sou leigo, mas me parece que nunca teve um compromisso assim com a história, com a educação e tal. Você acha que procede isso aí? Eu acho que procede, até porque até o compromisso que a gente tem com a educação hoje vem da época da proclamação da República, sabe? Porque antes disso foi deixado de lado. Quando os jesuítas foram expulsos daqui, foi deixado de lado. E até o ensino jesuítico aqui, não dizendo que foi ruim, mas também não foi bom, né? Porque foi meio que um apagamento de memória e cultura das pessoas, dos nativos aqui, né? Também, tem, claro. Porque o fato da missão não só espalhar a palavra de Deus, né? Mas isso é uma imposição de cultura. Sim. Quando você faz isso, você apaga a memória de um povo, então... Claro, tem esse aspecto também. Sem falar na questão da Contra-Reforma, né? Sim. E outras nações... Foi mais uma reação do que um bagulho espontâneo, assim, vamos levar a educação. Foi uma reação. Trouxe esse engessamento, né? Enquanto o iluminismo estava pipocando por outros cantos aí e tal. Não que também mereça algum... Merece seu mérito, claro, não tem comparação. Mas... a proposta já era outra, já estava com uma certa, enviesado na questão da religião e tal, no embrutecimento mesmo. Essas grandes não veio com a intenção de esclarecer. Essas instituições muito grandes, assim, que necessita do apoio popular, da pessoa estar indo atrás deles para eles continuarem grandes, quando eles se sentem enfraquecidos e eles sempre têm uma reação dessa, saca? Para tentar angariar trazer essas pessoas de volta. No caso, até agora a gente está vendo aí que o cristianismo está perdendo fiéis e tal, por conta de... talvez o catolicismo, né? O catolicismo. Mas aí essa galera agora tá tentando criar uma imagem mais jovem na igreja. Sim. E tal, se reinventando, né? Claro, é o marketing, sem dúvida. Você acha então que talvez seja correto afirmar que muito dessa influência... conservadora da sociedade brasileira se deve a essa... Sim, sem dúvida, velho. Essa construção jesuíta e tal. Mais uma construção jesuíta e ibérica, né? Eles são conservadores até hoje, né, velho? Então, a Espanha e Portugal são países historicamente tradicionais e cristãos, católicos. Então, eles têm essa cultura romana muito enviesada neles. E tudo que não é românico, no caso, os nativos, então, por mais que a cultura deles, eles tinham um método de aprendizado, não era esse método de escrita, esse método de didática, né? Mas era um bagulho oral, né? Sim. Que a maioria dessas sociedades pré-colombianas, a forma deles passarem o conhecimento deles era a oralidade. Passava o conhecimento do avô pro filho, pro neto, ia passando de geração em geração. Então, quando você chega e implanta essa cultura material para eles de ter que escrever para passar o conhecimento... E nem é a língua, né? Nem é a língua deles. Então, acho que se perdeu muito aí. Sem dúvida. Acho que o nosso conhecimento podia ser muito mais completo. Até falando assim, em questão de identidade. A gente podia ter uma identidade melhor formada caso esse ensino não tivesse sido quebrado. Essa hereditariedade do conhecimento não tivesse sido quebrada. A gente ia trazer essa carga dessa tradição e ia estar presente, né? Sim, ia estar enraizado na gente. Sim. Apesar de ainda ter alguns resquícios, mas a grande parte dela foi perdida nesse processo de ruptura. É verdade. E você acha então que
isso se reflete na educação de hoje? Assim, Reflete. até que ponto a gente está... É claro que os tempos são outros e tudo mais, mas essas coisas ficam, né? A sociedade incorpora esse tipo de coisa e não é de uma hora para outra que você se vê livre. Sim, se desvincula, né? Sim. Eu acho que a educação de hoje no Brasil ainda continua factual, né? Ela é muito formatada. Também por esses moldes, né? Você vê até a sala de aula, é um molde não só cristão, mas como militar, né? Você vê em qualquer sala de escola pública, que é uma coisa que eu acho até estranho, você chega... quando eu era criança, eu lembro da gente chegar na sala de aula e ter que rezar o Pai Nosso, sabe? Sim. Isso... Só saudar a bandeira. Saudar a bandeira. E como que você explica isso numa sala quando você tem alunos presbiterianos, por exemplo? Ou você tem alunos ubandistas? Você tem alunos do candomblé, do espiritismo. De novo, é o mesmo método colonizador, né? Você nivela, põe todo mundo no mesmo pacote. Se você acha que todo mundo é formatado da mesma forma e você chega lá, você já quebra a criança ali, no ato. Quer dizer, como se a criança fosse um pano branco, né? Sim. Ela chegou ali sem nenhuma construção, sem nada, zeradinha, caiu dentro da sala de aula e vai ser a partir dali ela vai começar a construir sua história. Sim, até esse conceito é meio até defasado, mas ainda é aplicado no Brasil, né? Você achar que o aluno vai vir todo igualzinho, num pacotinho, camelo, a questão do uniforme também, que eu acho... Já tá aí, é o uniforme, né, cara? É um negócio, pra mim, sem cabimento nenhum, usar uniforme na escola. É uma coisa muito arcaica, sabe? Eu acho que o Brasil é um dos únicos países que ainda usa uniforme em escola, assim. Acho que esse tipo de coisa acaba influenciando no modo de pensar do meio ali, com certeza, né? Né? A gente, não sei, quer dizer, não vou comparar aqui, né, longe de mim, mas tem aquela questão do nazismo que destruiu o uniforme, né? Começou a padronizar a sociedade. Sim. E todo mundo tinha a sua identidade e a sua... se pensar, é uma lógica meio até fascista, assim, de você querer formatar as pessoas como iguais, assim. Então, se a pessoa chega lá na escola sem um uniforme, por mais que, inconscientemente, você fala assim, eita, tem alguma coisa estranha aqui. O que é que tá estranho? Você vai tentar mudar isso aí. Então, geralmente, nas escolas, você chega sem uniforme, você não pode entrar. Algumas escolas. Claro. Ou você toma uma advertência. Sim, sem dúvida. Quer dizer, você não é pertencente àquele meio. Por conta de um pano, né? Sim, é um símbolo, né? É verdade. Você disse que está participando do projeto lá. Como que é esse projeto que você participa, cara? Da inclusão e da escola? Então, eu participei de um projeto que era do PIBID, que era um projeto da CAPES, e quando a gente estava na graduação, escolheram 10 pessoas, fizemos entrevista e tal, e a gente ia desenvolver um projeto nas escolas com baixo índice de aprendizado, na cidade de Pouso Alegre. Mas isso aí, como que era para medir? Como é que era Tem um índice, se eu não me engano, é o índice de educação básica, que eu acho que o próprio IBGE faz. E aí são das provas que eles fazem. Eu acho que tem 2 simulados no ano que as escolas públicas fazem. Então as escolas que têm uma nota muito baixa, esses programas são direcionados para lá. No caso, a Univaz tinha o poder de escolher as escolas que queria fazer. Então, o nosso professor, o nosso curso era um curso de História Social, né? Então, ele era mais voltado para esse... Sim. O próprio objeto já era esse mesmo, né? Pra gente tratar com o sujeito anônimo, né? Não só o sujeito vencedor, mas o sujeito vencido. Sim. Então, a gente já tinha um projeto na cabeça, assim, mas não sabia como adentrar essas escolas, né? Porque um professor para eles já é ruim dentro da sala de aula. Imagina 5 professores dentro da sala de aula. Fala assim, nossa, o que tá acontecendo? Vai fazer nós copiar a matéria de novo. Vai passar um monte de coisa nada a ver que ninguém vai entender. Então a gente tinha que chegar com uma proposta que seria dentro da linguagem deles. Atrativo. Mais atrativo. E era uma molecada de 6ª, 7ª série e tinha um pessoal que era do PAV. O PAV era um programa de menores que tinham complicações na justiça e tal, ou tinham saído de outras escolas, não tinham lugar para ficar, e eles mandavam para essa escola que era o Vinícius Meyer, que é uma escola... Flerta com a ideia de reformatório, né? Aquela Sim, coisa porque hoje em dia não pode mais, sim, né, o reformatório. Graças a Deus, né, mas... Claro. Até tem uma história triste de reformatório aqui na cidade que ninguém gosta de falar, né, mas...
E essa galera, ninguém queria dar aula pra eles, nem os próprios professores. A gente chegou lá e eles perguntaram assim, não, a gente tem uma sala aqui, mas levaram a gente pra uma sala de uns alunos que eram, tipo assim, não eram bagunceiros, eram alunos que pegavam firminho, assim, uma sala de boa, sabe? Meio que contradizia os índices, né? Que não só contradizia os índices, mas eles queriam jogar uma sala boazinha pra gente, achando que a gente não ia conseguir lidar, sabe? Tá, entendi. Ou que ia ficar feio pra eles, sabe? Então eu pensei nisso. Aí a gente falou assim, não, a gente não quer não, a gente quer a sala do PAV. Aí vocês têm certeza disso? Não é possível. Vocês querem o PAV? Credo, vocês vão naquela sala lá, os próprios supervisores. Sem dúvida. Os professores, assim, tudo abismado. E aí, mano, eu já fui preparado pra tudo, saca? Falei assim, eles podem gostar da gente e ficar de boa, ou eles podem não gostar também, causar com a gente. Porque eu lembro quando eu era moleque em escola pública, então... Se chega um cara mais estranho, assim, querendo fazer graça, ou querendo impor alguma coisa, ele vai ter o troco. Até porque aquele é o seu terreno, né? Ali, é o seu ambiente, né? Sim, o cara vai chegar ali. Vai chegar cantando de galo no terreiro dos outros, não tem como, né? Por aí. E aí a gente chegou quietinho, sabe? Primeiro fizemos uma dinâmica com eles, porque eles mesmos, assim, eles tinham um problema muito grande com bullying, assim, um ficava provocando o outro o tempo inteiro. É aquela da afirmação, né? Sim. Porque sempre medindo a força ali, o fraco... Porque era uma sala que tinha muita força. Então, tipo assim, eles não sabiam quem que era mais forte ali. Sim. Eu lembrei de Nietzsche agora, que fala, entre os fortes só a competição, né? São os fracos que se juntam, né? Entre os fortes só a competição. E ali eu acho que eles não perceberam que se eles se juntassem assim, tipo, não ia ter nenhum problema com nenhum outro professor, sabe? Os professores iam respeitar eles mais até. Faltou um alinhamento, né? Mas essa ideia de organização também não é uma coisa que nasce com as pessoas, né? Não é orgânico, né? Então, essa coisa tem que ser trabalhada. Não é natural. E tal. Justamente, não é natural. E aí a gente chegou e a molecada adorou, velho, porque a gente pensou, falou assim, vamos fazer umas oficinas, porque a maioria da sala era... majoritariamente sala de baixo índice de renda também, né? Sem dúvida, a questão social, sem dúvida. Provavelmente a família era problemática e por isso o moleque cresceu assim. Claro. E a maioria dos moleques era homem também, eu acho que tinha 2 meninos só na sala, e entre 14 e 20 anos. Então era misturado, sabe? Então acho que eles tinham as aulas deles eram separadas assim por dia da semana. Tipo, segunda-feira era o 6º ano, e aí quem tinha matéria pendente fazia do 6º também. Terça-feira era do 7º, quem tinha matéria também fazia. Então era mó confusão, sabe? Porque eu acho que nem os professores sabiam o que estava fazendo, né? Porque dessa forma que você está colocando aí, já pela própria negação dos professores ali, aquilo estava meio que como sendo meio que um depósito, né? Só deixa lá, sabe? Só deixa ali e tal. O Estado obrigou eles a estar aqui, então a gente é obrigado a aguentar eles. Ninguém estava compromissado com a sua recuperação, para medir o potencial dessas pessoas. Isso eu falo para você que eles nem queriam ter uma questão de ligação com esses alunos. Sabe? Não era nem questão só de não querer dar aula. Sim. Eles não queriam ter uma ligação com eles. Porque eles, na cabeça desses professores formados há muito tempo, que eles foram formados num ensino formatado também. Sim. Não é esse ensino mais híbrido de hoje, que tem a interdisciplinaridade, sabe? Que liga as outras matérias. Não, o ensino deles é totalmente formatado. A gente cai na questão do tecnicismo, né? Sim. Que é uma coisa totalmente militar, da ditadura, sabe? Então eles foram formados dentro disso. Uhum. Então eles não conseguem sair desvincular dessa ideia. E esses professores não queriam ter a ligação com esses alunos, porque são um problema, né? Assim, por que eu vou cuidar desse esse projeto de marginal, sabe? Sem dúvida. Na cabeça deles é isso. É isso mesmo. E até quando os alunos começaram a gostar de nós e produzir dentro da sala de aula, que a gente levou umas músicas para eles, uns rap, levamos Racionais para eles, levamos um inquérito, sabe? Falamos das figuras negras, que a maioria da sala era negra. Então, fomos falar de figuras para eles, não só... Porque geralmente linkam para eles que o negro é bandido. Sim. Eles provavelmente sofriam racismo. Muitos deles, depois que a gente falou isso, falaram de sofrer racismo no ônibus, sofrer racismo dentro da escola, por parte de professor. E até chegou num caso lá que a gente... Tipo, eu fiquei com tanta raiva dentro da sala que eu fiquei com vontade de chorar, velho. Mas a gente segurou, se ficou, o que tá acontecendo? Claro, você tá ali no... Porque tinha uma professora, as professoras acompanhavam a gente, as que queriam, assim.
e tinha uma professora de português lá, e tinha uma aluna negra, e ela era acima do peso, e ela sentava no fundo. Ela era, você via que ela queria interessar, toda hora ela ficava cutucando os outros, assim, perguntava em tudo mesmo. Só que era boazinha, sabe? Eu só queria ter atenção, assim mesmo. Provavelmente não tem atenção de ninguém. Acho enorme. E aí a professora virou pra outra colega nossa que estava dando seminário na frente e falou assim: mas também, né? Preta e fedida. Essas ideias são... Aí eu falei assim, não é possível, mano. A professora ali... Imagina se ela falou isso pra gente, que nunca ia lá, imagina o que ela faz dentro da sala todo dia. E era professora velha, sabe? Claro, quer dizer, não é parâmetro, né? Mas quer dizer, é uma pessoa que tá ali há muito tempo. Há muito tempo. Né? Que o compromisso dela com o ensinar, com isso aí, se algum dia ela teve essa chama já tava bem... E como que a gente faz pra quebrar isso, sabe? Porque... se ela faz isso, provavelmente o povo lá compactua com essa ideia. Não deve ser só ela. Não, de jeito nenhum. Tem um ambiente. Tem aquela história do... você tá numa mesa com... Sim. Como é que você pode falar pra gente? Se você tá é um ditado alemão, né? Ditado alemão. Se você tá numa mesa com... Você chega numa mesa, tem 10 alemão, tem 10 nazistas na mesa. E você senta, tem 11 nazistas nessa mesa. É bem por aí. Então... a passividade também é omissão, né? É foda, velho. Mas a gente tentou contornar isso, demos umas oficinas mais pra fomentar essa questão da identidade deles, né? Pra eles terem um orgulho, assim, se eu conseguir se enxergar. Se sentir pertencendo a algo, né, cara? Sim. Porque o indivíduo solto ali, né, cara? Sem referência. Alguns deles que a gente queria levar umas figuras, assim, figuras musicais. Mas eu falei assim, é necessário também levar algumas figuras mais de luta pra eles, né? Claro. Então eu levei o Martin Luther King e eu levei o outro lado também. Eu levei o Malcolm X também, que eu acho que é um dos maiores marcos, assim, da luta negra nos Estados Unidos, né? Porque senão fica naquela coisa do pão e circo, né? Sim. Ou o negro tá inserido no meio artístico, né? Que é o que tem bastante, né? Ou então no esporte, no futebol. É difícil você trazer, né? Essa figura política, sabe? Sim, ativa, que não sai... Esse é um estereótipo mesmo, né? Até porque a gente tem exemplos aí de figuras negras no Brasil que não são um bom exemplo, politicamente falando, né? No caso, até o Pelé, que é um grande ídolo do futebol, mas, como diz Romário, Pelé calado é um poeta. É um poeta, né? Mas tem esse caso mesmo, porque se a gente for jogar fazer uma visão, né, até mesmo marxista mesmo da coisa, ele não tá... Ele tá endossando a dominação de classe. Sim, né? total. Ele não é uma figura que se desponta como... né? Sempre foi o cara ordeiro. Sim, até ele tá afirmando. Agora, quando esses dias que o Maradona morreu, a gente viu um contraste, assim, das atitudes. Justamente. A comparação do Maradona sempre se declarou latino-americano, defensor da igualdade, da libertação do nosso país em relação ao imperialismo. Já o Pelé era garoto propaganda da ditadura, né? Então... Passa pano, né? Ele deu uma camisa pro... Deu uma camisa pro Bolsonaro esse dia. Camisa. Então a sua fala, cara, a gente percebe que a arte tem um poder dentro desse... Sim, acho que foi o modo da gente atingir eles direto, assim. Sem precisar ficar enrolando, adornando, fazendo firula. Não, mano, quando você bota um rap dentro de uma sala pra tocar, você já ganhou os caras. Ainda mais uma sala de periferia, velho. Sim. E nesse ambiente aí, né, que onde a gente viu uma coisa completamente formatada. Porque esse tipo de professor, esse cara excluído ali. Os professores ficam até meio bravos, sabe? Tipo, quem que essa molecada acha que é de vir aqui na minha sala e fazer os alunos gostar disso? Justamente. Por que os alunos não gostam de mim desse jeito? Por que será, né? Nossa, ficaram pistola com nós, mano. Uma professora até um dia, ela inventou que ela tinha prova, só que o meu primo estudava lá. E o meu professor, não tem prova não, mandou os alunos ir atrás de nós, assim, porque a gente foi lá cedo, aí falaram que a gente não podia dar aula, sabe? Não, porque na sala. Nossa, olha só. Porque ela viu que a gente tava já fazendo diferença, provavelmente algum aluno questionou ela de alguma atitude dela. Acho isso enorme, porque o indivíduo ganha autonomia ali, né, cara? Então ele já começa a perceber. Já começa a criar um senso crítico justamente. Aí que pega, né? Se esse lugar que é um lugar, se a escola que é um lugar que é um local de libertação, né? Um local de empoderamento das pessoas, um local de criação do senso crítico.
ele mesmo priva essas crianças de senso crítico. Eu acho que a escola está indo para um caminho totalmente diferente do que era o objetivo dela. Sem dúvida. E a realidade da maioria das escolas, né? A questão da formatação dos alunos e a coerção do senso crítico. Sim. Até porque muitas estão alinhadas com questões mercadológicas, assim. Sim. Dali pro vestibular, faculdade, mercado de trabalho. Essa é a realidade de algumas escolas mais abastadas, né? Porque ali na escola pública de periferia, a lógica, na verdade, é estudar até o primeiro colegial, ter que arrumar um trampo, sair da escola e ir trabalhar numa firma, sabe? Ou ir trabalhar num mercadinho, que essa é a lógica, sabe? Que é a produção de proletária. Porque ele mesmo sabe que, da cabeça dele, nenhum professor encorajou ele a fazer o vestibular. Sim, nem tá no horizonte do cara, né? Ele acha que isso não pertence pra ele. Ele acha que não pertence. A maioria deles não sabia que você podia fazer faculdade de graça. Quando eu falei pra eles, alguns deles ficaram abismados, assim. Como assim fazer faculdade de graça? Isso aí é coisa de rico, não sei o quê. Eu falei assim, não, cara, tem um ProUni, você estudou em escola pública a vida inteira, estudou? Então, você consegue o ProUni, você pode estudar de graça numa federal. É só você estudar pro Enem. Eles não sabiam. E a escola, nenhum cartaz, nenhum aviso, nem nada. Não existe. Lamentável. Não é à toa que estavam nesses índices aí, né? Sim. E depois, vocês mediram lá? Como é que aplicaram? Isso aí que tá o problema. Quando a gente estava com o projeto já implantado, já estava assim, acostumado com a escola, eram duas escolas, né? Era lá e o Ana Augusta. O Ana Augusta a estrutura da escola era pior que a do Vinícius. Tipo, tinha um buraco no teto da sala, assim. Era uma casa alugada, uma casa tipo, do tamanho daqui de casa, assim. E... como é de fundamental e média, é estadual, né? Isso. A estrutura do estado. Era uma escolinha bem pequena mesmo. E quando chovia dentro da sala mesmo. Assim. Eles não tinham quadra, eles tinham que descer lá na Praça João Pinheiro para fazer educação física. Nossa. Então era uma situação até pior, sabe? E quando o Bolsonaro entrou no poder, as bolsas da CAPES foram cortadas. Então cortaram nosso projeto. É nessa então que a coisa deixou de existir. E até essa escola na Augusta eles mandaram fechar. Assim que o Bolsonaro entrou, cortou a verba, o Rafael Simões, o prefeito de lá, é assim, né? Com essa galera da deseducação, né? Com esse propósito aí. Do ministro da deseducação, então cortaram o nosso projeto e a gente não sabe. Eu cheguei a encontrar alguns alunos depois. Por sua conta, assim, não... Não, eu encontrei sem querer, sabe? Entendi. Um dia no circular, encontrei, o moleque falou assim... você me deu aula, né? Eu falei assim, lembrei, olhei e falei assim, cara, ele era do PAV. Ele era desse programa. Entendi. E ele tava benzão, você falou assim, não, tô namorando uma menina de Santa Rita e tal. Eu fiz o vestibular agora. Fiz o vestibular do Natel. Olha só, cara. Falei, cara, que massa, velho. Massa, muito legal. Então aí não deu pra tirar uma medida ali pra... Não dá pra gente saber, mas eu acho que deu pra ter uma diferença, assim, velho. A gente percebia no olhar deles, assim, mesmo. No cotidiano ali. Era diferente, assim. Desde quando a gente chegou, todo mundo meio cabisbaixo, assim. Ou se não, meio agressivo, sabe? É a defesa, né? Meio agressivo. E a gente era dividido em duas turmas. Uma turma ficava no Ana Augusta, a outra ficava no Vinícius. E o pessoal, meio que até a outra turma falou assim, a galera tá mais calma agora, tá querendo escutar, tá mais falando com a gente, dialogando, sabe? Querendo dar opinião, assim. E foi um trabalho de 2 anos. Foi um tempo razoável, né? Então, mudamos de sala várias vezes, mas eu acho que foi... Eu não sei se algum professor lá deu continuidade em alguma coisa, alguma atividade, mas eu creio que fez uma diferença para eles. Pelo menos o mínimo de senso crítico eles criaram. Coisa que eles não iam conseguir criar com o tipo de aula que eles estavam recebendo, né? Aquela pedagogia defasada e arcaica que eles estavam recebendo. E você acha que na questão da defasagem ali, o pessoal, nesses 2 anos, o pessoal seguiu? Você percebeu a frequência da turma ou aquela coisa, o turista, né? Ele vai um dia, depois não... Isso aí já era mais difícil, sabe? Porque... Pra ter uma regularidade, assim, né? Geralmente faltava muito aluno, muito aluno mesmo. Lá no Vinícius Mer, principalmente, faltava muito aluno. Tinha dia da gente chegar na sala, assim, tinha 3, 4 alunos só. Porque a própria escola liberava, sabe?
ou não avisava. Se chovesse, então, não precisava nem ir. Não ia ninguém na escola. Mas é a realidade da escola pública, né? De fato, não pode a gente ficar idealizando aqui muito, porque... É porque, tipo, quando você tá no plano teórico, tudo é muito bonito, né? Até a questão, às vezes eu tenho algumas críticas aos próprios pedagogos, porque eles falam de tem as diversas teorias da didática, assim, quando você vai apresentar um plano de como atingir esses alunos, mas é tudo um plano muito abstrato, sabe? Sim, Ele não chega a ser... São condições ideais, né? Sim, não chega a ser uma coisa prática, sabe? Você não consegue atingir a praxis desse jeito, porque isso tá muito num plano de um mundo imaginário, que tudo vai acontecer, mas não vai. Você sabe, quando você chega numa sala de aula de escola pública, você sabe que é totalmente diferente daquilo. Tanto que o patrono, né, da educação brasileira, o Paulo Freire, ele conseguiu atingir essa tão sonhada praxis. Mas ele foi para outro lado, né? Ele foi para outro lado. Uma outra visão. Sim, e só que muitos pedagogos não conseguem enxergar isso, sabe? Fica naquele ludismo. Esse ludismo não vai chegar lá, não vai atingir. E às vezes dão até trabalho pra gente que é historiador. Porque... É uma história meio deslocada da história, assim, vamos dizer. Sim, os pedagogos, eu sei que eles têm o trabalho deles e a historicidade para eles eu sei que eles tentam linkar com isso, mas eu acho que falta um pouco mais de preparação para trazer essa criticidade para os alunos, porque eles chegam muito inocente pra gente, sabe? Sim. Inocente de tudo mesmo, assim. E eu acho que isso era a prática dos professores que vieram antes. A formação da criança, desse aluno até chegar no ensino médio. Porque chega lá, a gente tem que arrumar e... Entendi. Sabe, a criança já está enraigada de preconceito, de senso comum, sabe? Não tem como a gente lidar com tudo isso. E aplicar a nossa praxis, né, nisso. Aplicar a nossa teoria nisso. Sim, até por isso tem que ter algo com o que trabalhar, né? Sim. Tem um embasamento ali da parte... Então, talvez a gente pudesse dizer mesmo que esse trabalho, se for feito, né, vamos pegar no ensino fundamental ali, Eu acho que tem que vir começar diferenciado desde daí. Sim, eu acho que tem que ter um trajeto antes. Para aumentar as chances, né? Sim, é porque você vai plantando várias sementinhas, né? Uma vai nascer. Então você vai, desde lá de trás, tentando fazer isso, trazer isso. O que é muito difícil, porque até aulas de música nas escolas, assim, ou qualquer coisa relacionada à literatura, você só vai achar lá no ensino médio, ou nem isso. Sim. Quando chega lá, já não faz parte do cotidiano do indivíduo. Tipo, o cara não tá acostumado chato, né? com aquilo. Matéria chata, essa coisa. Pra que Nossa, serve isso, né? Aonde que eu vou encaixar isso na minha vida, né? Pra que eu vou ler esse tal de Machado de Assis aí, velho? Não faz sentido nenhum pra mim. Eu acho que tem esse distanciamento, sabe? Mas é uma falta de um plano que inclua isso, né? Mas agora a gente vê que até a história está sendo desincluída desse plano. Não, tem isso não. História, geografia, filosofia, sociologia, está sendo cortado disso, velho. Eu tô vendo um cara falando que nem tudo que não dá dinheiro não quer dizer que não seja importante. Sim. Né? Porque essas aí são para o mercado, né? Dentro desse estudo capitalista. A ideia de sucesso está diretamente vinculada ao dinheiro, à remuneração, justamente. E essa área é uma área que eu vi o cara brincando. Quando você não vê falar de greve de filósofo, greve de não é um negócio que está presente ali, né? No máximo uns protestinhos, mas... Há quem diga que quando a cidade é grande e o professor faz greve, melhora o trânsito. As pessoas percebem assim, né? A não ser depois de um tempo, que aí os pais já não têm onde deixar as crianças, começa a dar um problema ali, né? Por conta dessa lógica. A questão logística atrapalha. Sim, atrapalha, porque educação por educação, às vezes fica meio que, né, deixado de lado, mas não importa, né? Tipo, você só dá aula ou você trabalha também, né? Nossa, essa é a pior, história. Mano. Já escutei várias vezes isso aí. Você acha que mesmo assim Então, aí a gente vê que essa relação da educação, ela fica mesmo para segundo plano, né? Não tem um valor que ela merece, assim, sendo posta porque na sociedade. O Brasil é um país que tem
tem o costume de tomar resoluções simplistas pra tudo, né? A gente vê que É o jeitinho. fica essa confusão toda por conta disso, um monte de coisa tomada na hora, assim, não, vamos fazer isso. E por Sim, isso sempre, que sempre apagando incêndio, né? esse que é o problema, velho. Então a educação, eu acho que não... Aqui no Brasil nunca teve... Acho que no governo PT até que teve, assim, Sempre que o pessoal conversa, eles citam mesmo. Que uma foi, leve melhora. Não vou falar pra você que melhorou 100%. Lula 1. Lula 1. Né? No Lula 1, uma coisa... Mas, tipo assim, Deu questões mandado. como os planos, essas bolsas mesmo de pesquisa. Porque a pesquisa no Brasil também, tipo, não tem importância nenhuma, né? Sim. Eles acham que tudo vai chegar aí pela mão divina do americano. Tem disso mesmo. Mas o próprio pesquisador brasileiro não tem valia nenhuma. A galera trabalha que nem um camelo aí por anos pra ganhar uma bolsa de 1.500 conto e a galera acha que é muito, sabe? Receber 1.500 reais pra executar Pra uma não fazer pesquisa. nada, né? Pra ficar... o dia inteiro estudando com a cara no livro. Pra que isso? Não faz sentido nenhum. Esse realmente não... O trabalho intelectual não é considerado trabalho, né? Pra você ter noção, no PIBID mesmo, que a gente fazia o projeto lá, a gente recebeu uma bolsa de 400 reais por mês. Pra lá lidar com esse Pra ir lá, pessoal. lidar com esse pessoal, ter que fazer o que os professores não faziam. Então, Eu acho que se até vocês escutarem isso, vocês vão ficar bravos comigo. achar sem dor, né? Vamos ver, dificilmente. Né? Provavelmente. Vamos escutar. Aqui vamos pensar assim, a gente está aqui discutindo as questões, né, primordiais Da educação, né? E Tanto os erros quanto os acertos. Sim, então quem se dispor a vir a ouvir isso aqui está interessado na questão, Sim. né? Agora, pelo ambiente que você descreveu aí, eu não sei se essas Eu pessoas acho que é bem difícil mesmo. vão se dispor, né? Então, mas que ouçam, né? Seria bom até. Seria bom. Fazer uma autocrítica e tal. Seria bom uma reformulação total no pensamento deles, porque tá difícil lá. Fico até meio triste, assim, pela galerinha que tá lá. Porque eles podiam estar, sabe, brilhando mesmo, assim, velho. Se tivesse uma outra questão também que eu queria te perguntar, cara, que a gente sempre percebe um distanciamento da escola e da comunidade. É meio que um universo à parte, né? Você entra ali, tanto que você falou daquela questão do aluno não trazer aquela identidade, aquele saber que ele tem já, né? Que é fora da escola. Quando ele entra, esse saber não vale nada ali dentro, não faz sentido nenhum. Ele é expropriado desse saber. O conhecimento informal não é levado à tona lá dentro. Justamente, e sendo que podia ser uma via excelente para poder atingir o aluno, né? Mano, eu acho que seria a coisa mais fácil para atingir o aluno, sim. Você trazer já uma coisa que ele conhece, né? Uma coisa que já tá lá, que já tá dentro da cabeça dele. Só que ele não sabe como explicar isso de uma forma educacional, né? Mas ao mesmo tempo é mais educacional que o professor. Já tá nele. Tá nele. Tá incorporado, né? Já traz uma coisa nele. Por exemplo, podia fazer algumas oficinas, trazer o avô, ou a avó. A gente pensou em fazer um negócio que não deu certo porque a gente não teve tempo. A gente ia fazer uma oficina de história oral. Ia fazer essa galera e trocar. Eu falei assim, você conhece alguém mais velho da sua rua e tal? Chega lá, faz uma entrevista com ele rapidinho, de 20 minutos. Boa. E traz pra gente. E aqui a gente vai analisar a entrevista. Sim. Só nessa relação aí o pertencimento já se instala. Já, do total. De estar no meio, conversando com outras pessoas que já estão no meio há mais tempo que ele, trazendo à tona a história do lugar. Além desse conhecimento de fora que vem, você também devolve da escola para essa pessoa que está sendo entrevistada. Sem dúvida. Você traz importância para esse sujeito que geralmente é invisibilizado. Então, você dando o poder de voz para ele contar isso, então já é um outro ponto, velho. É uma via de mão dupla isso aí, velho. Eu acho que isso podia ser até implantado nas escolas aqui em Santa Rita. Eu pensei uma vez em fazer isso aqui também, mas aqui não tem abertura nenhuma para isso, né? Então... É meio difícil. É um pouco mais complicado. Mas se juntasse uma galerinha massa assim, até dava. Pra tentar trocar ideia com os professores. Assim, você libera sua aula, pelo menos uns 10 minutinhos, só pra gente ensinar como faz. Ou se não, fazer uma oficina disso dentro da escola, né? Ensinar como grava, como transcreve, como analisa. Isso. Qual a importância disso, daquilo. Ia ser bem massa, velho. Eu vi um projeto esses dias, cara, que era um esquema de vídeo, documentário. Que dava a câmera para os alunos lá e tal, eles organizavam... Foi no Sanico, eu acho que teve isso. Conseguiram trazer para cá, então, acho que
a professora Érica lá que fez isso. Até eles queriam, a molecada tinha um edital lá de Cariaçu, se eu não me engano, de curta-metragem. Curta-metragem. E os alunos que tinham que fazer. E eles ganharam uma câmera do Google, Ah, sim, acho que foi isso mesmo. do governo, sabe? Isso. E é uma parceria do Google, governo, sei lá. E veio uma câmera zona 360, eles tinham que gravar o documentário inteiro de 360. Sim. Achei bem massa, velho. Eles iam fazer, só que eu acho que por conta da pandemia cancelou o edital. A chance é grande. Apesar que eu vi isso aí tem muito tempo, foi antes da pandemia, mas a coisa vai andando, né? Acontece em um lugar, acontece em outro. Você falou um negócio interessante agora, cara. Você acha que essas relações entre o público e o privado podem trazer coisa boa também, assim, nesse sentido? Eu acho que a gente não consegue desvincular do privado mais, né? Então, já que tem ele, a gente tem que aproveitar o que ele tá oferecendo. Sim. Eu, por mim, teria um mínimo de intervenção deles, né? Porque isso aí é sempre uma troca, mas a parte boa sempre vai pro lado de lá, né? Então, tem, quer dizer, Sempre tem são um empresários, né? interesse. Claro, são investidores, E algo. se são investidores, eu já não confio. Sim, Entendeu? também o Estado não dá pra também. O Estado Deve ter uma relação de fé mesmo, né? daquele jeito. Eu acho que nós que tá largado mesmo, a Deus dará, assim, né? Já se foi a época que se confiava no Estado, né? É um negócio. Hoje em dia já não dá mais pra confiar, velho. Tá mais complicado. Não sei. Mas eu acho que se uma empresa tá dando essa abertura, né, de ajudar na parte educacional, Sim. acho que seria uma boa aproveitar disso. Caso não for interferir alguma coisa, se não for interferir na questão ideológica do ensino, né? Você acha que. Será que chega. Ah, chega, mano. Tipo assim, você vê cursinhos particulares mesmo. A maioria é um viés ideológico totalmente mecanicista, tecnicista ou militarista. Mas é o que o mercado espera do. É uma demanda, né? Vamos supor, você vai para um curso aí, um curso top, desse no vestibular desse, bom, pra você entrar numa universidade lá, É o que vai pedir, é né? o que tá alinhado com isso aí, né, cara? Não é a sua crítica, né? O desenvolvimento crítico não. Pô, quer dizer, eles pedem isso, a empresa até pede. Pessoas criativas, né? Pessoas pensar fora da caixa e tal, mas quando você tá no mercado e tem muita coisa em jogo, né, e o medo acontece, é claro que na hora do medo você tem que ter uma regularidade, né, uma ordem mais rígida, né? Pede-se isso, né? Não dá para arriscar. Eu acho que... Fica só no banner mesmo. Né? Até as universidades, né? Aqui você é criativo. Os cursos de publicidade são muito bons nesse ponto. Mas eu acho que é mais uma questão de, querendo ou não, esses cursos preparatórios, ou até esses cursinhos militares, assim, não tem como o cara sair de lá com um viés mais libertário, sabe? Por exemplo. Sim. Ele não vai sair de lá com uma criticidade, assim. Acho que a coisa já está na estrutura na própria estrutura da proposta. Até certos assuntos que eles vão cercear, eles não vão querer falar pra você. Não, sem dúvida, sem dúvida. Coisa que, se você tivesse numa escola pública, assim, até algum professor mais... Então, na verdade é isso que eu ia dizer agora. Ele É do professor, né? Sim. Se o professor tem com ele esse senso e acha que é importante, né, ele percebe essa importância, aí cabe a ele, né? Mas porque se ele ficar ali à mercê da grade e como mero transmissor, assim, né? Até eu vi um cara comentando isso, que por conta do avanço... um transmissor, mas não um mediador de conhecimento. Justamente, por conta do avanço da inteligência artificial, que o professor tendia a desaparecer, essa coisa do professor. Aí um outro professor falou, olha, em alguns casos é melhor que seja um robô mesmo. Porque, né? Fica mais prático. Fica mais prático, né? Que tem situações que não tem condição. O cara tá ali, ele é um robô, né? Ele só tá reproduzindo. Mas eu acho que muitos têm medo também de expressar. Vem isso desde a ditadura. Não, né? sem dúvida. A galera tem medo de falar algumas coisas dentro da sala de aula e perder o emprego. Ainda mais hoje, né? Com a escola sem partido e agora tá mais difícil, né? Porque os caras falam, esses doutrinadores aí. Sim, eu vi muito disso. Véi, você não tem tempo nem pra saber o nome do aluno, você acha que você vai ter tempo de doutrinar o aluno? Se fosse assim, a gente tinha uma guerrilha aí, velho. Saca? Não existe isso, velho. É um alarde que não... Pra mim é coisa de lunático, velho. Só que o problema é que esse fanatismo, essa questão fervorosa dessa galera aí, pega, né? Porque é uma linguagem simples. Claro. Tá sempre presente no senso comum, né? Sim. Ela não perde com uma outra questão.
Vem junto, né, velho? de um exame crítico e tudo mais. Já tá daí pronto, está dado ali a você, né? Você não precisa fazer. Muitas vezes você tem um grupo WhatsApp, a informação chega, né? Você só repassa, Só repassa. porque te encantou, né? Eu me Se a senti. foto é bonitinha, assim. Sim, eu gostei disso aqui, tá alinhado com o que eu penso, e o que eu penso é o que importa, logo é o que eu penso é o que é a verdade, né? Então vamos difundir essa verdade parcial, né? Até nessa eleição aí, falei pra galera, ó, toma cuidado aí, até a pessoa que eu ia votar, eu não votei nela por conta de uma imagem que ela compartilhou. Eu falei assim, velho, como assim, se a pessoa quer um cargo público, ela fica compartilhando as coisas com a foto que representa totalmente o contrário da que ela tá falando, sabe? Eu acho que ela não leu a notícia. Ou então ela já tá mais envolvida na política do que você pode imaginar. Ou foi mais esperta que eu, né? Eu acho que ela tá mais anos luz na minha frente. A chance é enorme, né, cara? Porque o político é isso, né, cara? Ele tem que contagiar o máximo de pessoas possível, né, cara? Então, político profissional. Se ele fala uma coisa aqui, se ele tiver que mudar o discurso depois pra se manter no poder ali e manter a coisa funcionando, ele muda, né? Alterna. Agora você falando, faz sentido. Pode ser. Não sei quem é não, né? Mas a chance é enorme, porque política é isso, né? Talvez alguns votos teriam escapado se ela não tivesse postado tal coisa ali. Sim. Né? Foi eleito? Foi. Aí, ó, mandou bem então. A campanha boa é a campanha. É Maquiavel, né? A campanha boa é a que funciona. É a que funciona, né? A gente com os meios. A política. Deu frutos essa prática. imagem aí, porque. Mas eu acho bem foda isso aí. Até a galera tem campanha aí, até dos partidos, agora de esquerda, eles indicam que a galera não fica compartilhando nada, nenhum nome do inimigo, sabe? Olha só. Nem nada, nenhuma notícia dele. Porque de qualquer forma. O algoritmo vai te redirecionar, né? O cara tá sempre presente ali, né? Isso é o que importa, né? O cara tá sempre presente e você abre sua página de Facebook, a figura tá lá. Né? Mesmo que seja alguém falando mal ou coisa assim. Sim. Você vai ver o jornal, o cara tá lá de novo. Então o cara tá sempre presente. Velho. Aí você só tá mantendo a ideologia dele. Exatamente. Né? Quer dizer, se realmente não fosse algo que representasse alguma ameaça, ninguém estaria falando tanto. Né? Será que não é? Será que não tá falando a verdade? Será que é isso mesmo? Né? Fica porque o negócio eu não gosto de mim, mas não tira o meu nome da boca. Justamente. Você acha que talvez, né? Vamos pensar aqui. Claro que não é só a educação que é a base disso aí. Mas você acha que se tivesse um empenho mais assim nesse negócio da educação, no ensino fundamental, trabalhasse mais, a sociedade tende a mesmo? É um viés de transformação? É uma cartada mesmo? Eu acho que com certeza, velho. Não tem como. Porque se a pessoa cria senso crítico, velho, provavelmente isso vai mudar em tudo na vida dela, né? Vai afetar todas as esferas da vida dela. Então ela vai entender os direitos dela de saúde, os direitos dela de educação, os direitos dela de financeiros, tudo em todos os âmbitos. Então ela vai passar a ter essa consciência dela como um cidadão integral, né? Completo. Não só o que deixa ou não deixa escapar para ele, que é ou não é um cidadão. Não restringe ao voto também, né? Que muitas vezes fala de democracia, mas aí Sim, você fala... Você votou... E acabou. Né? Você acha que a maioria acha que cidadania, o ato de cidadania é só ir lá votar e parar lá para cantar o hino 7 de setembro. Sim. Fora isso, não tem mais. Porque a galera não entende. Eu acho que o senso não é nem um senso comum, é porque o proletariado brasileiro não tem tempo para compreender todas essas esferas que a gente fica aqui divagando, mas... Sim. A maioria não tem esse tempo. Mas é igual você falou mesmo, porque se você está considerando essas variáveis aí, foi por conta do estudo, de algumas horas, né, de dedicação e de circunstâncias que favoreceram de alguma maneira você poder, né, tomar alguma atitude, né, cara? Porque às vezes também a pessoa, igual você falou, as crianças ali, no caso, estavam lá revoltadas com um monte de coisa. Né, mas talvez essa energia que elas tinham, esse potencial, não tinha para onde, não tinha vazão. Sim. Ou muitas vezes é a arte, né? Que é a grande redentora, ela que comporta essa energia toda, e o indivíduo, através da arte, ele consegue se expressar. Isso. Justamente. Agora, se caso isso aí não tiver uma relação com o ambiente onde ele está inserido, né? Não é um ambiente que favorece a arte, que não favorece nada, então ele volta contra si mesmo. Até é freudiano isso aí, né? A pulsão de morte e tal. Então o cara fica autodestrutivo
né? E violência para com o outro. Ele se ataca no outro. É a forma dele de se expressar também, né? Sim. Eu acho que essas oficinas assim, podiam tirar esse peso Você não tem a dúvida. da galera, né? Porque você não vê nenhum modo de escape para isso, para nenhum problema. Porque a escola não consegue lidar com os problemas do aluno, né? Uma coisa que eu acho que seria primordial é ter um psicólogo dentro da escola, porque... Quer dizer, pode ajudar, como pode atrapalhar bastante também, porque muito depende do psicólogo. Né? Como a gente falou, depende do professor também, né? Porque muitas das vezes o psicólogo ele tá querendo, você tá com certo mal-estar, a sociedade está em plena decadência, né? Não está um ambiente favorável, e você está se sentindo mal com isso. Então, às vezes me parece que o psicólogo pega você e te dá uma moldada, você fica mais maleável e te insere nessa sociedade aí, onde você vai produzir alguma coisa. Mesmo que a sociedade seja decadente, ele não vai falar para você, olha, essa sociedade, o problema não é seu. O problema não, você tá certo, mas o mundo todo ali é que onde você está inserido ali é que você não vai ter que dar um jeito de se acostumar, ele fica meio que voltando as ovelhas pro rebanho. Muitas das vezes, né, cara? Ou até com medicamento, né? Quem sabe? A maioria. É uma provocação com os psicólogos. Claro que tem muita gente boa também e a análise é super válida. Com certeza. Seriam condições, de novo, são condições ideais, né, cara? Se tiver um psicólogo ali na sala de aula e tal, porque às vezes a sala de aula tem 30 alunos e tem um professor e aquele negócio. Mas cara, é mais tipo assim, que o aluno não tem a vida dele. Geralmente, um moleque de 12, 13 anos é a escola pra casa e a casa pra escola, sabe? Não tem muito o que fazer pra fora disso. Às vezes sai pra dar um rolê com os amigos, mas o problema é mais em casa, assim. Às vezes tem um problema familiar, assim, não tem pra quem falar. Ele vai falar pra quem? Pros amiguinhos? Os amiguinhos... Às vezes muitas vezes tá no mesmo barco que ele, né? Também sim. Aí é um puxando o outro pro fundo do poço, sabe? E eu acho que se tivesse esse... Nem que não fosse um psicólogo, sei lá, um assistente social, alguém pra conversar mesmo. Pra fazer o link, né? Porque o professor não tem tempo pra fazer isso. Não tem condição. E se ele for pegar esse fardo pra ele, eu acho que vai acumular muita coisa, sabe? Sim. Seria um que a gente vê eu lembrei daqueles filmes Sessão da Tarde, Meu Mestre e Minha Vida. São pessoas que... Mas também a vida do cara é aquilo ali, né? É aquilo ali. O cara não... Ele transcendeu a situação dessa do professor. Ele se envolveu na comunidade, ele faz parte do meio ali, né? Que ele tá... Tem outros valores, assim, em questão. Sim. Isso aí é cada vez mais difícil, porque você também não tem tempo pra... É o tempo também, né, cara? Não dá pra fazer nada, velho. Mas é mais uma questão estrutural da escola do que um viés educacional mesmo, assim. Eu acho que a estrutura tá muito atrás. Parou lá em 60, sabe? Sim. E a gente continua reproduzindo isso cegamente, sabe? Sim. Não tem uma reforma educacional no Brasil. Não, de jeito nenhum. Não se adaptou, né? Outro dia eu tava... não sei se você teve problema com isso, mas tem a questão do celular. Como é que você conseguiu lidar com isso aí? Né? Eu acho que é até bom. Você achou que você usou como ferramenta? Velho, tipo, facilita. Você fala assim, vou fazer, por exemplo, fazer uma aula sobre o Malcolm X aqui, você não consegue trazer sei lá, levar um vídeo geralmente na escola. Por exemplo, lá no Vinícius 10 não tinha projetor. Sim. A gente tinha que levar lá da Univais quando a gente usava. Tá. E aí, na Ana Augusta nem se fala. Tava até o telhado. Não tinha. E aí, o que tinha, eles tinham que disputar, e aí, não sei o que aconteceu, lá subiu, quebrou, sei lá o que aconteceu. E aí, tipo, quando você não consegue fazer isso, você tem que usar as ferramentas que você tem lá, né, velho? Se adapta aí, se vira. Que não são condições ideais, né? Sim. Você idealizou toda uma aula, só que na hora que você chegar naquele ambiente concreto... Aí cai tudo por água abaixo, não adianta chorar, não tem mãe pra ajudar. Aí você pede pro moleque, olha aí no celular aí, velho. Vê quem que é Malcolm X, você tá com internet, mostra pro outro aí, ó. Pelo menos você utiliza daquilo. Sim. E ele para de usar o celular pra jogar Free Fire dentro da sala e vai usar pra pelo menos ver quem que é. Sim. E ele vai lembrar, né? Claro, porque não tem como... Ele vai lembrar. Até porque passa a pertencer, né? Tá com o celular, a coisa tá ali, a relação dele com o aparelho... Ele vê o que você também não tá chiando dele tá com o celular, sabe? Porque quando criança assim, velho, adolescente, se você falar pra ele que é errado, aí que ele vai fazer, velho. Sim. Agora eu falo pra ele não fazer... Tipo, pra ele fazer o negócio, sabe? Sim. Tipo assim, você pode fazer isso aí. Mas faz aí o que eu tô pedindo pra você primeiro, É depois... a verdade, né?
tem um negócio do reforço positivo também, né? Que Sim. o cara, né, tem um valor e tal. Aquela relação. Então, você vê com bons olhos, assim. Você tem que falar a linguagem deles, velho. Não adianta. Não adianta hoje você querer falar com a voz da década de 90 com essa galera, sabe? Eles nasceram nos anos 2000. A geração minha já é muito diferente deles. E eu sou o que? 7, 8 anos mais velho que eles. Então, já tem um contraste aí. Imagina só se eu for olhar com o pensamento dos professores meus, que são 15, 20 anos mais velho que eu. E naquela estrutura, né? Naquela estrutura lá. Engessado naquele negócio. Nossa, aí você tá perdido. É dar murro e ponto de faca. Você vai ficar falando com a parede, velho. Então, a gente pode fazer suas considerações finais, cara. A gente já foi um bom papo aqui. E se quiser explorar mais um pouco a questão da arte, que se de fato a arte, pela sua contratação ali, é prática, você acha que a questão artística na educação, ela tem que estar sempre presente, assim, eu acho que tem que estar presente com isso? Eu acho que principalmente na questão da escrita, isso funciona muito. Eu acho que na questão de inserção, porque quando você está fazendo, por exemplo, se você for fazer uma oficina de rima com a galera, então ali não tem o cara que é mais forte, o cara que é mais fraco, não tem o cara que é mais bonito, não tem o cara que é considerado mais feio, não tem nada disso. O valor é outro, né? Não tem o rico, não tem o pobre ali, saca? Ali o valor é a rima, saca? É o ritmo, um vai completando o outro, o que um fala, o outro termina, sabe? Isso já é um modo de você criar um conceito até de unidade entre eles. Eu pensei na questão, na democracia quando você falava. Sim. Porque a arte seria o grande instrumento para... Seria o equalizador, né? Sim, é o grande equalizador, exatamente. Eu acho isso muito massa. Eu acho que podia ser executado. Só que eu acho que falta interesse dos próprios professores em executar projetos dessa forma. Porque eu acho que para eles dá muito trabalho. Tem que ter, o cara tem que estar empenhado, né? Acho qualquer coisa. Né? Tem que ter aquele feeling para fazer o negócio mesmo acontecer. Justamente. Senão, eu acho que são poucos professores que, tipo, até o que o Dai estava fazendo lá na Casa Viva era muito massa, saca? A questão de trazer a arte para essa molecada e fazer eles, tipo, se interessarem pela educação pelo meio da arte. Isso é muito foda, uma coisa que a gente não consegue executar numa escola pública. Ou você acha empecilho até do supervisor, não vai querer que você faça. Claro. Assim, nossa, bagunça aí, o que esse moleque tá fazendo? Não enxerga valor, né? Não, pra eles a educação é sentar lá e copiar a matéria. Em silêncio. E que eu acho uma baboseira. Eu, quando eu tava estudando, até na faculdade, não copiei nada, meus cadernos tudo vazio. Você não precisa, velho. Acho que é mais a questão de... eu sei que tem gente que tem dificuldade, prefere copiar, escrever tudo. O negócio é que tem que ter essa abertura, né, cara? Sim. Tem que pegar todo mundo e colocar um negócio uniforme para todos, né? Tem que considerar essas particularidades, né? Sim. Mas, tipo assim, eu prefiro escutar, assimilar, e até, eu acho que se eu aprendesse pelo meio da música quando eu era moleque, eu ia ter muito mais interesse. Ou pelo meio da música, ou pelo meio da pintura. Sim, é a arte realmente. Aí, ó. Sabe? Que eu acho que é um diferencial, assim, porque a galera acha que até a aula de artes pra eles é sentar na cadeira e só desenhar, sabe? Sem propósito nenhum. Só sentar e rabiscar lá. Sabe? Não tem uma introdução do que é a arte. O que é o conceito da arte pra educação, sabe? Sim. Dentro da sala de aula. É uma distração ali, é um recreio, né? Senta aí e desenha aí uma bola e desenha a sombra da bola aí. Duvido que você faz. Que interessante. Pode crer. Então, Zumbi, foi um prazer, cara. Valeu o papo. Prazer é meu, mano. Firmeza total. Tenho certeza que o pessoal gostou também. Foi enriquecedor. É bom conversar com a gente que vivenciou naquela prática. Então a gente fica só naquela questão ideal teórica, mesmo, né? Teórica e pensando. Então as coisas não acontecem nesse plano, né? Sim. Quando você vai ali pra vivência, é diferente, né? Sai do plano abstrato e vai pro físico, né? Sem dúvida. A coisa... É onde o caldo engrossa, né? É a mão na massa. Você quer dar um salve aí? Não, no mais aí, agradeço aí a atenção. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aí. Sempre massa trocar ideia com você. Valeu. Você é um cara da hora. Pô, massa. Precisar, tamo aí. Então, pessoal, até mais. E logo mais a gente vem com outra proposta, de um outro projeto, né? A coisa vai andar mais por esse lado aí, de apresentar, né, essa ideia de como a arte pode influenciar, né, na educação, e é o grande vetor de compreensão, né, e pertencimento. Muito obrigado e até a próxima.
Valeu!